Política Nacional da Atenção Integral à Saúde do Homem, nosso tema este dia para a turma do P3 de enfermagem do INES. Bem, essa política pública para a saúde do homem é uma portaria de 27 de agosto de 2009, publicada pelo Ministério da Saúde. Assim como as outras políticas públicas já abordadas anteriormente, nós temos uma coordenação nacional, uma equipe de técnicos do Ministério da Saúde que vão colocar em prática o que vem descrito nessa política. Obviamente, são os serviços de saúde, municipais e estaduais, que de fato vão prestar assistência, mas existe uma equipe técnica de apoio, e responsável principalmente por publicar essas políticas. Cabe também a gente lembrar que essa política ela foi alinhada, ela foi dialogada entre os diversos setores da sociedade, como os pesquisadores, gestores, acadêmicos da área de saúde. Se você for comparar com a política pública de saúde da mulher, ela é bem mais antiga. Saúde da mulher, saúde da criança são políticas públicas que a gente viu nascer ainda na década de 80, dentro dos movimentos da reforma sanitária, diferente da política pública em saúde do homem, que é de 2006. Então, essa coordenação nacional, frente a essa política pública, ela é responsável pela implementação, pela efetivação, de fato, da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Qual é a atuação? Então, é uma equipe que tem... Parou? Opa, perdão, falhas técnicas. Vamos lá. Essa equipe técnica, ela tem, toda política pública ela tem um eixo norteador, certo? Nós vimos isso na saúde da mulher e na saúde da criança. Dentro da saúde do homem, nós temos 5 eixos temáticos que servem para nortear toda a política, toda a assistência para esse público masculino. São eles: acesso e acolhimento, saúde sexual e reprodutiva, paternidade e cuidado, doenças prevalentes na população masculina e prevenção de violências e acidentes. Então, toda a política ela vai ser voltada para esses 5 eixos temáticos. Então, ela foi descrita em cima desses eixos. A política ela tem qual objetivo? Promover a melhoria das condições de vida da saúde masculina, de maneira efetiva, com o objetivo de diminuir a morbidade e a mortalidade, ou seja, as causas do adoecimento e as causas de mortalidade da população, por meio do enfrentamento racional dos fatores de risco esses que envolvem a saúde do homem. Como colocar em prática? Facilitando o acesso do público masculino aos serviços de saúde. Quais são os princípios? Aí a gente percebe já palavras já conhecidas do nosso contexto, Os princípios do SUS, lembram? Então, vemos justamente alguns deles aqui. Então, os princípios que regem a política pública para a saúde do homem, a universalidade e a equidade, que já explicamos bem direitinho as terminologias, a humanização e a qualificação, a humanização do cuidado, a qualificação das equipes para com essa assistência à saúde do homem, a corresponsabilidade, é que esse público masculino entenda que a responsabilidade ela é compartilhada, Cabe à equipe a assistência ao profissional, mas também cabe ao homem a responsabilidade do seu cuidado. E orientação à população masculina. Diretrizes. Integralidade, cabe o atendimento por completo a essa saúde do homem, mesmo que a porta preferencial de entrada para o acolhimento desse público masculino ainda seja a atenção básica, mas já sabemos que cabe aos profissionais o encaminhamento caso for necessário.
Organização dos serviços públicos, implementação hierarquizada da política. Eu vou colocar a política em prática, mas vou lembrar da hierarquia dos serviços, né? Da atenção à média até a alta complexidade. Vou priorizar a atenção básica. Então, os serviços, aliás, a assistência ao público masculino, ela vai priorizar a assistência àquela lá, começando da atenção básica. Não quer dizer que eu vou esquecer a assistência hospitalar para essa saúde do homem, mas eu vou priorizar a assistência qualificada e disponível dentro da atenção básica. Reorganização das ações de saúde, então, que os serviços também sejam vistos como espaços masculinos, até mesmo por uma questão histórica, como as políticas públicas mais antigas são idoso, criança, mulher e os idosos não por políticas específicas, né, de saúde, mas por políticas anteriores, os serviços são mais organizados, digamos assim, para esses três públicos, né? Até uma questão visual, se vocês perceberem nas unidades da atenção básica, você vai ver cartazes, você vai ver palestra, você vai ver camisetas, panfletos, o próprio Ministério da Saúde mais voltados, né, visualmente falando, né, distribuído nos serviços, essas imagens. Né? Dificilmente você vai ver um cartaz falando sobre exame de próstata na atenção básica, ou você vai ver algo do tipo como câncer de mama masculino. Você vai ver o câncer de mama feminino, a gente vai ver a importância do aleitamento materno, tudo isso visualmente, né? Nos panfletos das unidades de saúde. A gente precisa reorganizar esses serviços. Integração da execução da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem às demais políticas. Por exemplo, nós temos as políticas públicas em DST, HIV/AIDS, elas podem ser trabalhadas junto com a saúde do homem. As políticas públicas para planejamento familiar, porque o planejamento familiar sempre tem que partir, na maioria das vezes, do público feminino. Ela deve ser uma ação conjunta. Então, daí, desses diretrizes, você já tira várias mudanças de atitudes. Desde uma atividade de educação em saúde, né, você planejar uma atividade de educação em saúde, até a própria assistência em si. Qual o objetivo geral? Facilitar e ampliar o acesso dessa população a esses serviços com o intuito de quê? Diminuir as causas de morbidade e mortalidade e atuação nos aspectos socioculturais. Essa palavrinha eu não tinha visto nas políticas anteriores. A gente vai perceber que o público masculino, além de fatores epidemiológicos, né, que faz esse homem adoecer, que faz esse homem morrer, nós temos ainda aspectos socioculturais do ser biologicamente homem. Objetivos específicos, tá? Redigir a política. O que eu vou colocar como específico para essa saúde do homem? Organizar a rede de atenção à saúde a fim de garantir uma linha de cuidados integrais, ou seja, completos, tendo como estratégia a saúde da família como porta de entrada. Então, eu tenho que acolher esse homem, chamar a atenção para que ele procure a atenção básica, porque ali ele vai começar o atendimento integral dele, né? Mesmo que não fique só restrito à atenção básica, que ele seja encaminhado para o médio ou para alta complexidade. Mas primeiro ele precisa vir, que é algo mais difícil. Apoiar as ações de atividades de promoção de saúde para facilitar o acesso da população masculina aos serviços. O que quer dizer isso? Como é que eu posso promover a saúde do homem se ele nem procura um serviço de saúde? Então, a gente tem que trabalhar e planejar essas ações. Qualificar os profissionais de saúde para o atendimento dos homens. Incorporar o homem no planejamento reprodutivo e no compartilhamento dos cuidados da saúde familiar. O homem não deve ser visto só como aquele provedor do lar, que passa o dia fora e quando volta, né, cabe aquele papel apenas de provedor do homem da casa, e a gente tem que compartilhar isso. Se hoje nós já temos um público feminino que trabalha, né, fora de casa e dentro de casa, a gente tem que compartilhar esse cuidar familiar também.
construir parcerias com a sociedade civil organizada para promover a saúde do homem. Então, cabe procurar ajuda, né? Não só esperar as ações dos gestores municipais ou estaduais. Cabe que esses gestores procurem se organizar e chamar outros personagens inseridos nessa sociedade civil organizada. Por exemplo, fazer atividades em empresas, onde eu vou encontrar o público masculino, por exemplo. Mortalidade. O que faz um homem brasileiro morrer? Uma das primeiras causas, né, que vem em primeiro lugar, mas cabe aqui destacar que depende da faixa etária, são as causas externas. O que são essas causas externas? Homicídios, acidentes de transporte, agressões ou agressões autoprovocadas. Então, e especificamente falando também, as causas externas são as causas que mais matam o homem, mas numa faixa etária determinada, dos 25 aos 40 anos. As doenças do aparelho circulatório, elas vêm em seguida, mas a partir dos 45 anos, ela mata mais do que as causas externas. Os tumores, por sua vez, eles vão matar mais do que as causas externas, mas a partir dos 50 anos de idade. Então, existe uma linha específica com relação à faixa etária das causas de mortalidade. Causas externas em primeiro lugar, doenças do aparelho circulatório e tumores. Quando eu coloco no gráfico e mostro de acordo com a faixa etária, essas causas externas elas vão cair, né? Elas vão perder em quantidade para as doenças do aparelho circulatório, de acordo com a faixa etária, e para os tumores, de acordo com a faixa etária. Logo em seguida, tem as doenças do aparelho digestivo e doenças do aparelho respiratório. Os aspectos socioculturais que eu falei anteriormente, né? Quais são esses aspectos envolvidos para trabalhar essa saúde do homem? Primeiro, que o homem tem medo de descobrir doenças, acha que nunca vão adoecer e por isso não se cuidam. Essas são frases não retiradas da minha cabeça não, tá, pessoal? Essas frases, elas foram trabalhadas em pesquisas, né? Que vieram antes da política pública em si, quando a política pública em saúde do homem estava sendo construída. Nesse pesquisar, nesse estudar desses profissionais, né, ao descrever essas políticas públicas, destacaram essas pesquisas feitas com a própria população masculina, né? São falas do próprio grupo, né? Não procure o serviço de saúde, não segue os tratamentos recomendados, estão mais expostos aos acidentes de trânsito e de trabalho, utilizam álcool e outras drogas em maior quantidade, estão envolvidos na maioria das situações de violência e não praticam atividade física com regularidade. Aquele futebolzinho do final de semana é o suficiente para dizer que é uma atividade física regular, né? Então, de fato, dizer também, aí eu vou fazer só uma brincadeira, tá? Que o homem dirige melhor que a mulher. Olha as estatísticas dizendo aí, hein, que os acidentes dos homens se envolvem muito mais em acidentes de trânsito do que a mulherada. Morbidade. O que faz o homem adoecer? Em primeiro lugar, as doenças do coração, né? A gente tem o infarto e o AVC. Os cânceres de pulmão, de próstata e de pele. O colesterol alto, a diabetes e a pressão alta. Muitas dessas patologias, né, quando diagnosticadas no público masculino, elas já vêm de uma maneira mais avançada, porque esse público masculino demora tanto a procurar um serviço de saúde, quando ele vem procurar, ele acaba sendo logo encaminhado para média ou para alta complexidade, porque ele não tem na sua rotina de cuidado uma prevenção, como a mulher que anualmente sabe que tem que fazer o citológico, e sabe a partir de uma certa idade tem que estar fazendo, por exemplo, a mamografia, né? O homem até sabe, né, que ele tem essa necessidade de cuidado, mas ele não parte para a ação, para o cuidado de fato. E aí, para não ficar só dentro da política, né, com seus objetivos, com suas diretrizes, eu venho ilustrar algumas ações dentro da saúde do homem. O conhecido Novembro Azul, né, que foi uma ação
uma iniciativa do Instituto Lado a Lado pela Vida, da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, em 2008, eles fizeram uma campanha que tem o nome de Um Toque, um Drible. Teve o objetivo de promover a mudança desses paradigmas em relação à ida ao homem ao médico para a realização de exames preventivos. Então, eles focaram em uma determinada patologia, nesse caso, o câncer de próstata. E nessa campanha, a intenção era chamar a atenção para esse público masculino em vir realizar esse exame preventivo, né? Então, esse slide, ele traz as imagens que o Instituto Lado a Lado pela Vida e a Sociedade Brasileira de Urologia utilizaram nos seus panfletos para fazer a campanha e chamar a atenção. Em 2012, aí sim foi criado um Novembro Azul, nesses moldes que a gente conhece hoje, né? Então, um mês inteiro voltado para ações voltadas para a promoção da saúde masculina. Em 2013, o Novembro Azul superou todas as expectativas, né? Foi um marco, um auge da campanha, porque se conseguiu de fato realizar ações de maneira homogênea, né? Em quantidade de envolvimento, o maior número de estados, aí ele fala, né? Foram mais de 260 ações realizadas em 23 estados, com a distribuição de 1,5 milhão de folders, né, informativos, e um impacto de mais de 30 milhões de pessoas. Então, se hoje a gente conhece o Novembro Azul, né, nos modos que a gente conhece, vestir uma camisa azul, colocar uma fita e chamar a atenção para o exame do toque, foi justamente, nasceu nessa campanha, e o foco, aliás, o auge dessa campanha foi justamente em 2013. Aí aqui eu especifico bem direitinho para vocês como foi que eles trabalharam a campanha, né? Você pode entrar lá no site do Instituto, ali embaixo é o site www.ladoaladopelavida.org.br. De lá eu tirei essas imagens dos panfletos. Aqui a capa do panfleto, né? Bom, o tema, Novembro Azul, drible o preconceito. E aí chama a atenção, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Então, o foco é o câncer de próstata, como promover ações para combater o câncer de próstata. Aí aqui, aqui é um panfletozinho aberto, né? Explicando, né? Ajuda a mudar essa estatística, compartilha a informação, porque o foco principal no início, né, quando se deu o pontapé inicial para fazer essas campanhas, para chamar a atenção do homem, primeiro é a informação. Ele precisa saber, né, que existe um exame específico para se diagnosticar de maneira precocemente o câncer de próstata. E que não é algo tão como culturalmente falando, tão agressivo para esse homem, né? Tem muitas brincadeiras vinculadas ao exame do toque, e a intenção era desmistificar essa visão que a sociedade masculina, né, como um todo, tem com relação à campanha do Novembro Azul. Aí aqui, por uma questão de informação, a gente explica o que seria esse exame do toque retal. O exame, mas por que eles não podem fazer só o de sangue? Só o de sangue por si só não faz o diagnóstico fechado de um câncer de próstata, né? De uma lesão na próstata. Então, se faz necessário sim o exame do toque. Ele é rápido, não é um exame físico, como vocês vêm aprendendo na disciplina de introdução à enfermagem. Da importância do exame físico, não necessariamente do toque retal, dentro da disciplina imediatamente, mas vocês vão ver mais à frente em outras disciplinas. Mas o que seria esse exame, né? A procura da próstata masculina através do toque via retal. E aqui a gente também tem um panfletozinho, né, explicativo, entenda o que é o câncer, né, o que é um tumor. É um dos tumores mais comuns no público masculino. Sintomas não há nas fases iniciais, ou seja, ele pode estar desenvolvendo tumor e ele não vai saber, né? O que acontece é uma dificuldade em urinar, o jato de urina começa a perder força, e aí são sintomas iguais ao crescimento benigno da próstata. Benigno é
quando existe um crescimento, né, da próstata, mas não necessariamente um câncer maligno. Em estado avançado, há dores ósseas, anemia, ínguas e perda de peso. Então, aqui a gente tem as imagens T1, T2, T3, né, das fases do tumor. E aí ele explica também que além do exame do toque, nós temos o exame do PSA, que é um exame de sangue que vai detectar a elevação da proteína que é produzida pela próstata. Então, uma vez elevada, ela pode ser indicativo do câncer. Então, deve ser feita a partir dos 45 anos. Então, é uma somatória, o exame do toque mais o PSA. E ambos devem ser feitos a partir dos 45 anos de idade. A próxima imagem a gente mostra uma próstata normal e uma próstata aumentada. Então, o canal da uretra ele fica todo comprometido. Então, há uma dificuldade urinária, há uma dificuldade na ejaculação. Em casos mais graves, ao urinar, já pode ter um sangramento nessa urina. Por isso, a importância de fazer precocemente, logo que esse homem complete os seus 45 anos. Finalizo aqui políticas públicas em saúde do homem.